geralmente o ponto-chave. Geralmente não, sempre é o ponto-chave do nosso emagrecimento. E às vezes a gente não dá atenção para essa coisa que é o ponto-chave do nosso emagrecimento. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa tarde, aproveitar que está todo mundo aí, ou a maioria das pessoas estão aí quietinho em casa, para prestar atenção e aprender um pouquinho comigo, tá ok? Porque se você entender um pouco e ir mais a fundo no conceito de como funciona, você vai conseguir aplicar e escolher melhor as coisas para o seu emagrecimento, tá ok? Então, olha só, quando eu falo em ponto-chave, a primeira coisa que eu penso é em intestino. Intestino. Por que intestino? Qual a relação do intestino com o emagrecimento? O que intestino tem a ver com o emagrecimento? Talvez você esteja pensando aí nesse momento, né? E eu pergunto para vocês, você sabe qual a relação do intestino com o emagrecimento? Me responde aí, alguém sabe qual é a relação do intestino com o emagrecimento? Não? Então, já vou responder para vocês. Você está absorvendo poucos nutrientes que você está comendo. E você sabe aonde que a gente absorve tudo que a gente come? Adivinha aonde que a gente absorve? Justamente no intestino. Então, você tem que ter essa consciência de que para você conseguir emagrecer, o seu intestino tem que estar bem, ele deve estar bem. E o intestino está legal, não quer dizer que o intestino precisa funcionar todos os dias. Sim, é um ponto, ele tem que funcionar todos os dias. Mas não é só isso, porque tem muita gente aí que o intestino funciona perfeitamente todos os dias, ou talvez até mais de uma vez por dia, mas isso não é suficiente para que essa pessoa emagreça. Muitas vezes essa pessoa está até obesa, tá ok? Então vamos lá. Para a gente absorver os nutrientes no intestino, nós precisamos de algumas coisas. Então, tá travando, gente? Parece que alguém falou aqui que tá travando. Tá ok? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí direitinho? Deixa eu ver aqui. Eu vou dando sequência, se tiver travando, vocês falam aí pra mim, tá bom? Então, olha, pra gente absorver, nós precisamos de algumas coisas pra gente conseguir absorver bem os nutrientes. Porque se a gente absorver bem direitinho, o intestino vai funcionar bem, o intestino vai estar com uma saúde legal e isso vai favorecer para o nosso emagrecimento. Então, olha só, quando a gente come algo para que isso favoreça no nosso emagrecimento, ele precisa chegar lá no nosso intestino em partes bem pequenininhas mesmo. E aí a gente tem um grande problema, porque a maioria das pessoas não mastigam direito, né? Comem rápido, mastigam 5, 6 e talvez nem isso. E aí tem alguns problemas com a digestão devido a essa falta de mastigação. Então, olha, para que o seu intestino favoreça no seu emagrecimento, é necessário que você não tenha azia, que você não tenha muitos gases, que você não tenha má digestão, que você não tenha queimação, que você não tenha o intestino nem preso e nem solto demais, que você não tenha dores no estômago, que você não tenha refluxo e até as aftas. Aftas influenciam no seu emagrecimento, acredita? Porque ela está relacionada com a saúde do seu intestino. E se você tem aftas em excesso, quer dizer que a saúde do seu intestino não está legal. E se ela não está legal, você não vai conseguir emagrecer da forma que deveria, tá ok? E até mesmo problemas com esôfago, tipo refluxo e tudo, você também, se você está tendo esses sintomas, quer dizer que o seu organismo, o seu intestino, não está favorecendo para o seu emagrecimento. Então é por isso que eu falo que o intestino é mesmo um ponto-chave no seu emagrecimento.
Porque se ele não está saudável, você não vai conseguir emagrecer da forma que deveria. Inclusive, você vai ter alguns problemas se o seu intestino não estiver saudável, que eu já vou falar aqui alguns para vocês. Então, olha só, se você não absorve alguns nutrientes, é impossível que você acelere o seu metabolismo. Porque para a gente conseguir acelerar o metabolismo, é necessário que o seu intestino esteja saudável, que esteja funcionando beleza. E não é só funcionar. Tem que ter no seu intestino mais bactérias boas do que ruins. Então imagina que o seu intestino, ele é uma fonte de bactérias. Tem muitas bactérias no seu intestino. E tá tudo bem, você precisa dessas bactérias, inclusive para você sobreviver e para você ser uma pessoa saudável. O que não pode é que você tenha mais bactérias ruins do que boas. A gente tem que comer e fazer com que no seu intestino predomine as bactérias boas, tá ok? Então as bactérias ruins vão estar lá, mas as boas têm que estar na maioria da quantidade, tá ok? Então olha só, se você tem um intestino ruim, isso te impede de que você acelere o seu metabolismo. Então, se você quer emagrecer com todo o seu potencial, é imprescindível que você tenha uma saúde intestinal bacana. Então, olha só, tem um estudo que fala que 1/4 das mulheres tem problemas gástricos e problemas com intestino. E aí, esse mesmo estudo fala que ansiedade, obesidade, depressão, síndrome do pânico estão diretamente relacionados e associados com problemas na saúde do intestino. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você tem problemas com depressão, se você tem ataques de ansiedade, peraí, tá na hora da gente olhar aí para a saúde do seu intestino. Vamos olhar aí o que você está comendo. Vamos olhar quais bactérias estão predominando no seu organismo. Como que a gente controla essas bactérias? Essas bactérias é muito, assim, para vocês entenderem de um jeito fácil, eu vou falar aqui para vocês. Tem comidas que servem de comidinhas para essas bactérias ruins e tem comidas que servem de comidinhas para as bactérias boas. Então, para as bactérias boas predominarem, você tem que evitar essas comidinhas ruins e você tem que aumentar essas comidinhas que servem para essas bactérias boas se multiplicarem. Então, tá dando para entender que se a gente evitar algumas coisas e a gente passar a comer mais coisas que favorecem aí para essas bactérias boas se multiplicarem, a saúde do seu intestino, ela vai começar a equilibrar? Então, vamos lá. Olha só, o intestino legal, ele estimula a produção de serotonina. E o que é a serotonina? É o hormônio do bem-estar. Então, esse hormônio do bem-estar, se o seu intestino está legal, a gente está produzindo esse hormônio do bem-estar, automaticamente vai melhorar aqueles problemas com ansiedade, aqueles problemas com depressão, aqueles problemas de pânico. Eu não estou falando que é só isso, mas isso tem um peso e tanto no tratamento de depressão, de obesidade, de ansiedade. Então é imprescindível que você olhe para a saúde do seu intestino para que a gente comece a ter resultado aí, tá ok? Porque aí, a partir do momento que você entende isso, que você começa a trabalhar isso, a gente já começa aí a ter uma relação totalmente diferente aí com o emagrecimento e a gente começa a ter resultados aí muito melhores, resultados fantásticos quando o intestino ele tá funcionando bacana, tá ok? Então, olha, se o seu intestino tá bom, eu vou te dar aqui algumas vantagens, tá ok? Olha, se ele está bom, você potencializa o seu emagrecimento,
você diminui as chances de desenvolver doenças cardíacas, doenças como diabetes, hipertensão, câncer e até Alzheimer. Então, olha só a importância da saúde do intestino. Além de você ter uma melhora, né, na sua produção aí hormonal, então você vai fazer com que o seu organismo funcione de maneira mais acelerada. Você vai conseguir acelerar o seu metabolismo. Além disso tudo, você favorece também a sua saciedade. Então, não tem aquela pessoa que come, e aquela pessoa não enche, gente. Não tem aquela pessoa que nunca está satisfeita, que ela pode comer de tudo, né? Ela come em grande quantidade e ela tem fome, daqui 10 minutos ela está com fome de novo. Se você tem isso, se você sente isso, está na hora de você olhar para a saúde do seu intestino, porque provavelmente você está com mais bactérias ruins do que boas lá, tá ok? Então, diminui a resistência à insulina. Então, isso é muito bom para aquela pessoa que está quase diabética, ou para aquela pessoa que é diabética, ou para aquela pessoa que nem está diabética, porque ela nunca vai ser. Então, se você der atenção a isso, né, isso vai ajudar e tanto, vai ajudar muito. Diminui também a inflamação. Eu costumo falar que se há inflamação, há obesidade, ou há uma tendência para obesidade. E se há inflamação também, há uma chance enorme de você começar a desenvolver doenças, dores, enxaquecas. Então, tudo isso está ligado com a inflamação. E se o seu intestino está saudável, você diminui a chance de ter inflamação, automaticamente você diminui a chance de você ser uma pessoa obesa, você diminui a chance de você ganhar peso, ou seja, você favorece para o seu emagrecimento, tá ok? Tudo isso, gente, que eu tô te falando, eu não tirei da minha cabeça, tá ok? Tudo isso eu estudei por muitos anos e eu pesquisei uma série de artigos para estar trazendo essas informações aqui para vocês, entendeu? Então, isso tudo é cientificamente provado, eu não tô tirando da minha cabeça, tá ok? Isso é muito importante que você entenda. Então, agora, eu te pergunto, você consegue emagrecer comendo? Me responde aí quem está acompanhando. Você consegue emagrecer comendo? Por quê? Quando a gente fala em emagrecimento, automaticamente as pessoas já pensam que emagrecer é passar fome, que emagrecer é sofrimento demais, que para emagrecer você come muito pouco, que para emagrecer você tem que comer apenas comidas ruins, que é comida sem gosto. E aí eu te pergunto, você consegue emagrecer comendo? Sim, você consegue emagrecer comendo, mas não é comendo qualquer coisa. Você tem que ter isso na sua cabeça. Então, essas coisas aí que você gosta de comer todos os dias e que você sabe que isso não contribui para o seu emagrecimento, não quer dizer que você não pode comer isso nunca, tá ok? Você pode sim comer, mas de vez em quando, ou naquele dia que bater aquela vontade, ou você vai tirar isso da sua rotina, ou seja, tira isso do seu dia a dia e deixa para você comer isso apenas de vez em quando. O que seria comer apenas de vez em quando? Seria num fim de semana, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, ou simplesmente você comer naquele dia que você está com vontade. E tá tudo bem você comer naquele dia que você está com vontade. Não tá tudo bem se você passar a comer essas coisas todos os dias. Ou o dia que você comer em grande quantidade. Então isso é muito importante que você haja com equilíbrio. Você coma com equilíbrio, tá ok? E aí, o que você tem que comer para que favoreça esse seu emagrecimento, que favoreça aí a sua saúde do seu intestino? O que você precisa de comer? Então, olha, você precisa de comer nutrientes. E onde que nós encontramos nutrientes? Nós encontramos na comida de verdade. E o que é comida de verdade? É tudo aquilo que a natureza oferece pra gente. Então, isso é comida de verdade.
é aquilo que que você conseguia se alimentar quando não existia supermercados, quando não existia indústria. E o que tinha antigamente? Tinha os vegetais, tinha as frutas, tinha os tubérculos e raízes, que seriam mandioca, inhame, né? Batata. Então, tudo isso é comida de verdade. Ovos, carne, tudo que a gente encontra na natureza, que eu costumo chamar de comida de Deus. Tá ok? Então, quando você começa a ter mais atenção para essa comida de verdade e a consumir menos industrializados, você começa a olhar de uma forma totalmente mais útil aí para a saúde do seu intestino. Você começa a favorecer assim, 100% para que o seu intestino ele fique com uma saúde legal e ele fique com tudo equilibrado e acelere o seu metabolismo e isso favorece para o seu emagrecimento. Tá dando para entender? Tá dando para entender que não é passar fome, que é fornecer os nutrientes que o seu corpo precisa? Então, a gente tem que pensar em uma coisa quando a gente fala em saúde do intestino. Enquanto a sua digestão estiver comprometida, fica muito difícil emagrecer. E quando a gente sabe que a nossa digestão está comprometida? Quando você tem aqueles sintomas que eu perguntei lá no início. Quando você tem muito gases, quando você tem dificuldade para ir no banheiro, ou quando você vai no banheiro demais, ou quando você tem azia, queimação, má digestão, refluxo, então dor no estômago. Então tudo isso, se você tem um desses sintomas, vai ficar muito difícil de você emagrecer da forma que deveria, porque a saúde do seu intestino não está legal. E quando a saúde não está legal, a gente não absorve o que o nosso corpo precisa absorver. A gente não absorve os nutrientes que o nosso corpo precisa para conseguir emagrecer. Tá dando para entender? Então, quando eu falo em emagrecimento, primeira coisa que eu tenho que pensar é intestino. Quando eu falo em nutrição, tá bom? Então, primeira coisa, nutricionalmente falando, que eu tenho que pensar em emagrecimento é intestino. Então, eu tenho que pensar, o meu intestino, ele tá bacana? Eu tô fornecendo os nutrientes necessários para o meu intestino? Eu tô fornecendo tudo que o meu corpo precisa para favorecer o meu emagrecimento? Eu estou comendo alimentos que favorecem, que servem de comidinhas para as bactérias ruins? Ou eu estou comendo alimentos que servem de comidinhas para as bactérias boas? Então você tem que pensar em tudo isso, tá ok? Porque até então, se você não pensar nisso, você não vai ter resultados significantes no seu emagrecimento. Então, como que eu posso cuidar aí da saúde gastrointestinal, né? Como eu posso cuidar aí da saúde do meu intestino? Então, tô vendo aqui uns comentários aqui, a Lúcia. Obrigada, Lúcia. Então, vamos lá. Como que eu posso cuidar para favorecer aí a melhora desses sintomas? Então, tem coisas muito simples que eu posso fazer que você não vai nem gastar com nada, você não vai sofrer e que vai favorecer para que a saúde do seu intestino melhore, tá ok? Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes e que eu abordo com todo mundo, qualquer cardápio que eu emitir dentro do meu consultório ou qualquer orientação que eu fizer para alguma pessoa que está tentando emagrecer, sempre vai ter uma frasezinha lá, que é uma dica que assim serve para todo mundo, que é comer devagar e mastigar melhor os alimentos. Lembra que eu falei que para a gente ter uma absorção legal do intestino, que para a gente conseguir absorver tudo, nós precisamos de que o alimento que você está comendo chegue em partes bem pequenininhas lá no seu intestino.
E para a gente conseguir fazer isso, você precisa de mastigar bem. Não tem como esse alimento chegar em partes bem pequenininhas se você não mastiga direito. E o que seria mastigar direito? Tem gente que mastiga aí 5, 6 vezes, 10 vezes e acha que tá legal. Não, para você chegar, para que o alimento chegue em partes bem pequenininhas, lá no seu intestino, lá no seu estômago, você precisa de pelo menos mastigar 30 vezes tudo que você coloca na boca. Isso é fundamental para que não chegue em partes muito grandes e que facilite o processo de digestão para o seu estômago, para o seu intestino. Então, quando chega em partes bem pequenas, fica fácil do seu organismo absorver os nutrientes ali daquele alimento. Quando você come rápido, você mastiga pouco e aí esse alimento chega muito grande lá no seu intestino e você não consegue aproveitar os nutrientes que tem ali naquele alimento. Então, é necessário que você mastigue qualquer coisa que colocar na boca. Seja um alface, né? Seja carne, seja legumes, tem que mastigar bem, pelo menos 30 vezes, tá ok? E a gente também precisa de comer menos aqueles alimentos que atrapalham a saúde do seu intestino. Quais seriam esses alimentos? Seriam aqueles alimentos que eu falei que servem aí de comidinhas para as bactérias ruins. Então, seria você evitar ficar comendo muito açúcar, você evitar ficar comendo muito gordura, você evitar ficar comendo massa demais. E quando eu falo massa demais, eu não estou falando que você come pizza todos os dias, eu não estou falando que você come macarrão todos os dias. Por quê? Quando eu falo massa, eu estou falando dos carboidratos. Então, quase tudo que a gente come tem carboidrato. Então, é como se você nem precisasse daqueles carboidratos propriamente ditos, né? Você precisa muito pouco daquilo que tem muito carboidrato, tipo os pães, arroz, batata, você precisa de muito pouco disso. Porque todas as outras coisas que você já come também tem uma pequena parte de carboidrato. Então, você precisa de evitar os carboidratos em excesso. Porque se você come mais do que você deve, isso vai virar açúcar no seu organismo. E a açúcar, ela serve de comidinha para as bactérias ruins. E as bactérias ruins, se elas predominarem no seu intestino, não vai contribuir para você emagrecer, tá bom? Outra coisa que você precisa de fazer é evitar os industrializados ao máximo que você puder. Então, quando eu falo ao máximo que você puder, não é para você ficar com neura, tá ok? Eu falo que é para você evitar aí no dia a dia. Tudo bem, às vezes é difícil mesmo, às vezes você precisa de utilizar, porque às vezes, por exemplo, você acaba utilizando um pouquinho dentro da sua casa, porque é o seu filho que tem dificuldade para comer determinadas coisas, então você usa algumas estratégias para que a criança não fique sem comer. Mas tem coisas que você não precisa. Você não precisa de ficar comprando caldo de carne, você não precisa de ficar comprando tempero artificial, você não precisa de ficar comprando, usando em tudo que você faz, molho de tomate, aqueles prontos. Você não precisa de ficar comendo macarrão todos os dias. Você não precisa de ficar usando tantos enlatados. Então, tenha atenção com esses industrializados. Você não precisa de ficar, por exemplo, tomando todos os dias suco artificial. Você pode tentar fazer mais uso do natural. Você não precisa de ficar comendo essas coisas que vêm dentro de um pacote. Eu não estou falando para você não comer nunca. Eu estou falando para você dar uma atenção maior para aqueles alimentos que não vêm no pacote, aqueles alimentos que você descasca, aqueles alimentos que vêm da natureza. Então, preste atenção nisso. Comer mais os alimentos que melhoram a saúde do seu intestino. Isso é fundamental. Então, o que melhora a saúde do meu intestino? As fibras. E onde que eu encontro as fibras? Eu encontro nas frutas, eu encontro
nos vegetais, eu encontro nos legumes, eu encontro naqueles grãos integrais. Então, tudo isso tem fibra. Então, precisa de comer mais disso. Tem muita gente comendo muito pouca fibra aí e querendo emagrecer, né? Às vezes coloca 2, 3 folhinhas de alface no prato e fala que come verdura suficiente todos os dias. E não é só isso. Não é só comer 2, 3 folhinhas de alface, né? Como eu venho explicando aí no decorrer da live. Então, você precisa de dar mais atenção a isso, tá ok? E a gente também tem outros alimentos que ajudam também na saúde do intestino. Então, nós temos aqueles alimentos que a gente chama de pré-bióticos e probióticos. Eu vou falar aqui um pouco por cima, tá bom? E aí depois a gente, se vocês se interessarem, se vocês vão combinar assim, se essa live eu tô aqui com 6 coraçãozinhos aqui batendo, me acompanhando. Vamos fazer o seguinte, que se essa live chegar em 10 compartilhamentos, então se cada pessoa enviar essa live para uma pessoa depois, eu vou fazer uma outra live falando só sobre os alimentos que são bons, que você tem que comer para que seu intestino funcione direitinho, para que a saúde do seu intestino fique bacana, tá ok? E eu vou falar mais aprofundado. Na verdade, eu até já fiz uma live parecida com essa há pouco tempo, mas aí eu não consegui salvar ela, então eu não posso indicar ela para vocês agora. Mas eu posso fazer uma outra, tá ok? Então, olha, aqui nessa live, aqui perto dos comentários tem um aviãozinho. E aí você pode enviar esse aviãozinho para alguém, porque se outra pessoa que também está precisando dessa informação, sabe de tudo isso que eu estou falando, imagina, você pode ajudar ela e isso pode salvar a vida dela. Porque, gente, quem precisa de emagrecer, isso é salvar a vida da pessoa, tá ok? E eu não estou falando só de doença, eu não estou falando só de hipertensão, não estou falando só de diabetes, não estou falando só de autoestima. Eu estou falando que tem algumas situações que realmente, se você está mais magro, isso pode salvar a sua vida. Então, olha só, vou até contar uma coisa interessante aqui para vocês. Semana passada, eu fui na casa da minha tia e ela é missionária. E aí, ela estava contando uma história que aconteceu já há alguns anos com ela. Que ela foi fazer um serviço, um projeto missionário, né? E aí eles foram, e era numa tribo indígena. E aí, esse ônibus que eles foram, tinha bastante gente mais obesa, mas tinha muita gente mais magrinha também. E aí, esse ônibus passou por uma ponte de madeira, e aí uma dessas pontes que eles passaram quebrou, e eles tiveram, para que salvasse a vida daquelas pessoas, elas precisavam de passar por aquela janelinha de emergência. E aí, adivinha o que aconteceu? Metade das pessoas passaram, mas algumas mulheres ficaram presas dentro do ônibus. E elas ficaram ali naquele sofrimento tão grande, porque, né, não passava em nenhum lugar. E assim, a porta do ônibus não abria, e aquele ônibus estava ali, pendurado ali naquela ponte de madeira e um rio enorme, muito fundo lá embaixo. Então, gente, graças a Deus ninguém morreu, porque conseguiram quebrar a janela grande lá do ônibus. Mas pensa, se não tivesse ninguém, se o pânico tomasse... Se o pânico tomasse conta daquela situação, ninguém quebrasse aquela janela para que aquelas mulheres pulassem no rio, o que ia acontecer? Essas pessoas que estavam acima do peso, elas iriam acabar morrendo ali, porque aquele ônibus ele iria cair depois. Então, tem determinadas situações que você está com o peso adequado, salva a sua vida. E eu tô falando isso para essa situação que eu te contei, eu tô falando isso para algumas
situações relacionadas a doenças, porque a maioria das doenças elas aumentam e muito através da obesidade, então você tem um risco muito maior, tá ok? Então, e para fechar com chave de ouro, o que é necessário de estar em equilíbrio para que a saúde do seu intestino funcione bacana? Você precisa de ser uma pessoa assim mais tranquila, menos estressada, porque o estresse ele favorece também para que a saúde do seu intestino não fique legal. Então, pensa, se você é uma pessoa estressada, até a sua imunidade fica mais baixa. Então, pense na importância de tudo isso nesse momento agora, por exemplo, de coronavírus, né? Não tô querendo entrar nisso porque já tem gente demais falando disso. Eu falo às vezes, mas não vamos ficar focando muito nessa situação, não, porque senão a gente até apavora de tanta informação. Então pensa, para sua imunidade estar legal, para tudo estar bacana, é necessário que você cuide da saúde do seu intestino, tá ok? Então, antes de finalizar, antes de ir para as perguntas, eu queria que você me falasse uma coisa. Na verdade, eu não queria que você me falasse uma coisa, não. Na verdade, eu queria te fazer um convite. Segunda-feira, quer acordar cedo, né, lá por volta das 7 horas, eu vou dar uma entrevista na rádio Jovem Pan, aqui da região, falando um pouco mais aí sobre esse coronavírus, que é o que eles me pediram para falar, mas é relacionado com imunidade, não é tanto para falar assim dos vírus, não. Então, se você tiver aí já acordado e quiser ligar o seu rádio para acompanhar, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, é só me acompanhar pelo rádio. Essa entrevista eu não vou fazer a transmissão ao vivo, igual eu sempre faço quando eu vou na educadora, não, tá ok? Porque lá eu não vou fazer a gravação, não pode não, tá bom? Então, vai ser só acompanhando pelo rádio, tá ok? Então, olha só, vou responder aqui algumas perguntas, 2 perguntinhas que eu achei legal para relacionar o tema, de 2 pessoas que me enviaram na caixinha de perguntas lá no Instagram, tá ok? Se você tiver alguma pergunta, pode me enviar aqui agora também, que eu vou responder logo depois de responder a pergunta dessas pessoas, tá ok? Então, vamos lá. A Eliabe me perguntou, quais os alimentos para soltar o intestino? Então, muito bem, Eliabe. Olha só, na verdade você fez essa pergunta antes mesmo de eu começar a live, né? Mas essa pergunta ela tem tudo a ver com a live de hoje. E aí, para te responder essa pergunta, eu quero entrar um pouquinho em uma coisa. Você não tem que pensar nos alimentos laxativos, não. Lógico que se for uma situação assim de muita emergência, tudo bem, você vai pensar em alimentos laxativos, que vão soltar o seu intestino mais rápido. Mas o que você tem que pensar? Se o seu intestino é preso, o que está acontecendo? Olha, intestino preso é um daqueles sinais e sintomas que eu falei que estão relacionados com uma má digestão, com uma má absorção dos nutrientes. Então, se o seu intestino está preso, significa que você não está absorvendo bem os alimentos que você come. Então, você não tem que pensar em alimentos laxativos para soltar o seu intestino. Você tem que pensar em cuidar da saúde do seu intestino, ou seja, comer mais aqueles alimentos bons que eu falei, comer menos os alimentos que servem de comidinhas para as bactérias ruins, e você deve também mastigar bem os alimentos. Então, se você fizer isso, que é o básico, a gente já vai conseguir muita coisa e o seu intestino vai passar a funcionar todos os dias. Tem algumas coisas também que a gente pode fazer, como a entrada de
probióticos já prontos ou manipulados, mas isso é uma coisa que a gente entra assim mais a fundo. Para você fazer isso, primeiro você tem que ter feito o básico, que é mastigar bem os alimentos, pelo menos 30 vezes tudo que você coloca na boca, comer mais alimentos do bem e comer menos alimentos que servem de comidinhas para as bactérias ruins do intestino. Então você tá dando para entender que você tem que prestar atenção nisso. E uma coisa que eu não falei, mas que não poderia ficar de fora dessa live, é que você precisa de ter atenção também com a sua hidratação. Então tem que tomar água em quantidades suficientes que o seu corpo precisa. Não só por questão de hidratação, não só por questão de te dar mais energia e tudo não. Mas se você come tudo certinho, mas você não toma água em quantidades suficientes, o que a água faz, além de hidratar? A água, ela pega todos aqueles nutrientes bons que você comeu e ela transporta. Então, por exemplo, ela leva os nutrientes que tem que ir para o cabelo, ela leva os nutrientes do intestino que precisa ir para o coração, ela leva para o coração, ela leva os nutrientes que precisa ir pro rim, exemplo, né? Vai pro rim, então ela encaminha tudo, ela leva os nutrientes pro fígado. Então a água, ela faz esse transporte, entendeu? Então, eu tô falando desse jeito para que vocês entendam, mas a água, ela é uma transportadora de nutrientes, tá ok? Então, você precisa de dar atenção para ela. Então não adianta só comer direitinho e não tomar água em quantidade adequada. E qual que seria a quantidade de água adequada? Muita gente aí fala que é 2 litros, mas não tem nada a ver com 2 litros. Porque cada pessoa tem uma necessidade de água individualizada, tá ok? Então, uma pessoa que é mais magrinha precisa tomar menos água do que uma pessoa que pesa mais ou que é mais alta, entendeu? Então, a quantidade de água que você precisa vai depender do seu peso, tá ok? Então, como que a gente faz esse cálculo? Então, olha, para não ficar assim muito teórico, eu vou falar aqui assim por cima para vocês. Então, você precisa de consumir aproximadamente de 30 a 40 ml por cada quilo de peso que você tem. Então, vamos supor que você tem aí 70 quilos, você vai pegar 30 a 40 ml e multiplicar por 70 quilos, entendeu? E você vai achar a quantidade de água que o seu corpo precisa, que é adequado para você, tá ok? E a outra pergunta foi da Vânia, que eu achei muito interessante. Ela não está, assim, diretamente relacionada com o intestino, mas ela tem super a ver com o emagrecimento. Que a Vânia, ela me mandou assim, eu já não sei mais o que eu faço, porque eu tento fazer tudo direitinho, mas eu não consigo. Eu não consigo, e eu acredito que essa seja a dor de muitas mulheres que tenham me acompanhando, que estejam me acompanhando, ou que talvez está até assistindo essa live aqui agora, que é saber o que precisa fazer. Então, você sabe o que precisa ser feito, mas você não consegue fazer. Então, isso é uma coisa muito importante, por 2 fatores. Um fator está relacionado com a nossa live aqui, do intestino também. Por quê? Você precisa de cuidar da saúde do seu intestino, sim. Por quê? Talvez você não consiga fazer porque a sua ansiedade não esteja deixando, talvez você seja muito agitada, muito inquieta, você seja uma pessoa assim que pensa negativo, talvez você seja uma pessoa assim que não, como que eu digo, que não é positiva para o seu emagrecimento. Então, assim, você pensa sempre que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, né? E tudo isso, essa ansiedade, esses sinais aí de depressão, você tá triste com o seu corpo, tudo isso é sinal também de que a saúde do seu intestino não tá legal. Então, uma pessoa que tem um intestino saudável,
é automaticamente uma pessoa feliz. Porque, geralmente, quem está com o intestino tudo ok, não é uma pessoa que fica com roupas que já não serve, porque não tem nenhuma roupa dentro do seu guarda-roupa que está te servindo. Então, qual que é o seu motivo? Mas não pode ser um motivinho, não. Tem que ser um motivo forte. Então, pega o que é mais importante para você na sua vida e coloca aquilo como motivo no seu emagrecimento. Porque a partir do momento que você tem um motivo forte para você querer emagrecer, você não vai desistir por qualquer coisa. Então é assim para emagrecer e é assim por qualquer coisa na vida. Então, por que você quer emagrecer? Por quem você quer emagrecer? É por você? É pelo seu casamento? É pelos seus filhos? É para você poder acompanhar os seus filhos crescer, porque você sabe que se você continuar assim, você vai ter menos tempo de vida. Então você tem que achar esse motivo forte, tá bom? Que cada um tem um motivo forte. Tem gente com motivo forte é para entrar numa roupa e tem gente com motivo forte é a própria vida. Então, ache esse motivo forte. E eu tenho certeza que a partir do dia que você encontrar ele, você não mais vai deixar essas coisinhas bobas atrapalharem o seu emagrecimento. Não vai deixar uma simples quarta-feira você já ter desistido daquela mudança na alimentação que você começou na segunda. Então, isso tudo é muito importante, tá ok? Tem alguma pergunta, gente? Deixa eu voltar aqui nos comentários para eu ver se vocês têm alguma pergunta. Então eu tenho aqui, a água é de acordo com o peso. Sim, é de acordo com o peso. Sério, Bela? A Josi perguntando. É sério. Seríssimo. Então, a gente precisa de tomar todos esses cuidados, tá? A Érica aqui, como sempre você brilha, Bela. Ah, obrigada, Érica. Saudade de você, tá? Então, olha só. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu respondi as duas perguntas aqui.